Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Pode-se espiritualizar a política? Além da ponte, estende-se a perder de vista o mar azul. Areias amarelas cobrem a praia curvilínea, orlada de copadas palmeiras. Aqui costuma refugiar-se a gente da cidade, trazendo os filhos bem trajados que gritam de alegria, libertados de suas estreitas moradas e das ruas áridas e monótonas. Pela madrugada, pouco antes de o sol levantar-se do mar, quando abundante o orvalho no solo e as estrelas ainda visíveis no céu, é belíssimo o local. Uma pessoa pode quedar-se ali, rodeada de um mundo de intenso silêncio. O mar inquieto e escuro, como que enraivecido pela lua, rola com furor as suas vagas. Mas, apesar do estrondear do mar, reina extraordinária quietude. Não sopra a mais leve aragem e os pássaros dormem ainda. Perdeu a mente o impulso para vaguear pela face da terra, em velhas e familiares paragens, abandonando seu silêncio monologar. Súbita e inesperadamente, essa tremenda energia se concentra toda, mas não para se consumir em movimento. Só há movimento quando existe experimentador, a buscar, a ganhar, a perder. A concentração dessa energia libertada das pressões e influências do desejo, fracas ou intensas, produziu completo e íntimo silêncio. A mente está toda iluminada, sem sombras e sem projetar sombras. Apresenta-se muito clara, imperturbável no seu brilho, a estrela matutina, e do lado do nascente aparece um clarão no céu. Não fez a mente o mínimo movimento, não está paralisada, mas a luz daquele silêncio interior se tornou ação, sem as palavras e as imagens mentais. Essa luz não emana de um centro produtor de sombras, é só luz. Começa a desmaiar a estrela da manhã e logo se mostra, além das águas inquietas, a orla de um disco de ouro. A pouco e pouco se vão delineando sombras na paisagem. Tudo começa a despertar e uma leve brisa sopra do norte. Seguimos pela trilha que acompanha o rio e vai ter a estrada principal. A essa hora, poucas pessoas andam por ali, exceto um ou outro passeante matutino. Quase não se vêem carros, e há relativo sossego. A estrada atravessa uma aldeia sonolenta, onde dois pequeninos estão fazendo suas necessidades à beira da estrada, completamente despreocupados dos passantes. Uma cabra está deitada no meio da estrada, e um carro passa, contornando-a. Um pouco além da aldeia, entra-se por um grande portão, num bem tratado parque, onde há flores garridas e um grande tanque quadrado abundante de lírios. As sombras já são profundas, mas há ainda orvalho na grama. Era um homem de meia idade, simples advogado de aldeia. Não trabalhava muito, disse, pois tinha um modesto pecúlio, que lhe permitia dedicar parte de seu tempo a outras coisas. Naquela ocasião, estava escrevendo um livro sobre as condições sociais do país. Tivera encontros com preeminentes membros do governo e tomara parte no mais recente movimento de reforma agrária, percorrendo com seus companheiros as aldeias, uma a uma. Seu entusiasmo era extraordinário quando falava sobre reformas políticas e sociais. E o tom de sua voz alterava-se completamente. Tornava-se agudo, exigente, apaixonado. A cabeça erguia-se, em seus olhos surgia um brilho agressivo. As maneiras se tornavam arrogantes,
Ele não tinha consciência disso. Palavras e estatísticas lhe acudiam prontamente e parecia acumular forças à medida que discorria. Como ficáramos a ouvi-lo, sem interromper-lhe a torrente de explicações e apreciações, deu-se conta, de repente, do lugar onde estava e deteve-se embaraçado. Sempre me apaixono quando falo de política e reformas sociais. Não posso evitá-lo. Está-me na massa do sangue. A mesma coisa parece suceder com todos, pelo menos os desta geração. A política está em nosso sangue. Depois de concluirmos os estudos, nossa educação prossegue principalmente através dos jornais, que, pela maior parte, se dedicam à política. Creio que a política pode alcançar um bem imenso, e por essa razão lhe dedico tão grande parte de meu tempo. Gosto dela, também. É excitante. Tal como a bebida, o sexo, o comer, a brutalidade, etc. Excitamento, sob qualquer forma, dá-nos um sentimento de vitalidade, e até na religião o exigimos. Considerais isso errado? Que achais? O ódio e a guerra causam grande excitamento, não é verdade? Pessoalmente, não interpreto levianamente a política. Prosseguiu, sem dar atenção à pergunta. Para mim, ela é uma coisa muito séria, pois tenho a convicção de ser ela um maravilhoso instrumento para a promoção das reformas essenciais. A ação política produz resultados, não em remoto futuro, e, portanto, nela há positivas esperanças para o homem comum. A maioria dos indivíduos religiosos não parecem perceber a importância da ação política. Isso se me afigura muito lamentável, pois, como disse um dos nossos líderes, a política precisa ser espiritualizada. Concordais com isso, não? Um homem verdadeiramente religioso não se preocupa com política. Para ele só há ação religiosa total e não aquelas atividades fragmentárias, chamadas políticas e sociais. Oponde-vos à introdução da religião na política? Oposição só pode gerar antagonismo, não achais? Consideremos o que se entende por religião. Mas, antes de mais nada, que entendeis por política? Toda a ação legislativa, ministrar justiça, traçar planos para o bem-estar do Estado, garantir igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, etc. Cabe aos governantes governar sabiamente e evitar o caos. Por certo, a execução de reformas de toda e qualquer natureza é também função do governo. Isso não deve ser deixado ao sabor dos caprichos e fantasias, chamados ideais, de indivíduos fortes e seus grupos respectivos, porquanto daí resulta a fragmentação do Estado. Um sistema de 2 partidos ou de partidos múltiplos devem os reformadores trabalhar mediante o governo, ou como partido oposicionista. Que necessidade há de reformadores sociais? Se não fossem eles, muitas das reformas já levadas a cabo nunca se teriam realizado. Os reformadores são necessários porque impelem o governo à ação. São dotados de visão mais ampla do que o político em geral e, pelo seu exemplo, obrigam o governo a realizar as reformas necessárias ou a modificar sua política. O jejum é um dos meios adotados por nossos virtuosos reformadores para forçar o governo a seguir suas recomendações. E isso não é uma espécie de chantagem? Talvez seja, mas obriga o governo a estudar e mesmo a levar a cabo as reformas necessárias. O reformador virtuoso pode estar enganado, e muitas vezes está, quando se mete em política. Devido à influência que exerce no público,
o governo pode ser obrigado a ceder às suas exigências, às vezes com desastrosas consequências, como vimos ultimamente. Uma vez que qualquer espécie de reforma, mediante adequada legislação, é função precípua de um governo humano e inteligente, por que não ingressam no governo esses santos de mentalidade política? Ou por que não fundam um partido político? Querem fazer o jogo da política e ao mesmo tempo manterem-se afastados dela? Penso que desejam espiritualizar a política. Pode-se espiritualizar a política? A política está em relação com a sociedade, a qual está sempre em conflito consigo mesma, sempre a deteriorar-se. As relações entre os seres humanos constituem a sociedade, e essas relações se baseiam realmente na ambição, na frustração, na inveja. A sociedade não conhece compaixão. Compaixão é ato próprio do indivíduo total, integrado. Ora, cada um desses reformadores político-religiosos assevera que o seu é o verdadeiro caminho da salvação. Não é exato? A maioria deles o faz, mas há uns poucos que não são tão presunçosos. Não pode acontecer que todos eles estejam redondamente enganados, aprisionados em seu próprio condicionamento, com fortes preconceitos e tendências tradicionalistas? Não existe, em cada líder político virtuoso e seu grupo de seguidores, a tendência para agravar a fragmentação e desintegração do Estado? Mas isso não é um risco que temos de assumir? Pode-se promover a unidade pela simples legislação? Claro que não. Poderá haver um simulacro de unidade, o seguir ostensivo de um padrão universal, social ou político, mas a unidade do homem nunca será possível por meio de legislação, por mais esclarecida que esta seja. Quando há amizade, compaixão, torna-se desnecessária a organização da justiça, e, mediante a organização da justiça, não se cria necessariamente a compaixão. Pelo contrário, isso poderá banir a compaixão. Mas esta é outra questão. Como dizia, por que não ingressam no governo esses políticos virtuosos ou fundam um partido para levar a cabo os seus programas? Que necessidade há desses reformadores fora do campo político? Eles têm mais força fora do parlamento do que teriam como membros dele. Atuam como chicoteadores morais do governo. De fato, em certa proporção, eles dividem o povo, mas isso é um mal necessário, do qual pode resultar algum bem. O problema é mais profundo do que isso, não achais? As reformas políticas, econômicas e sociais são evidentemente necessárias. Mas, se não começamos por compreender o ponto mais importante, que é a totalidade do homem e sua ação total, tais reformas só podem criar mais malefícios, tornando necessárias outras reformas, em sucessão infinita. E nessa cadeia fica o homem aprisionado. Ora, não existirão interesses mais profundos a impelirem esses santos líderes políticos a atuar como atuam. Liderança subentende poder, poder para influir, guiar, dominar. E, sutil ou declaradamente, esses líderes são homens que estão à caça do poder. O poder, sob qualquer forma, é coisa má e inevitavelmente conduz a desastres. A maioria das pessoas desejam ser guiadas, que se lhes diga o que fazer, e na sua confusão criam líderes tão confusos quanto elas próprias. Mas por que dizeis que nossos líderes estão à caça do poder? Perguntou um tanto cepticamente. São homens altamente respeitáveis, bem-intencionados e de boa conduta. Os homens respeitáveis são convencionais, seguem a tradição, ampla ou estreita, reconhecida ou não reconhecida.
Os homens respeitáveis têm autoridade do livro, do passado. Poderão não estar conscientemente à caça do poder, mas o poder lhes vem em virtude da sua posição, suas atividades, etc. E este poder é que os conduz. A humildade está distante deles. São líderes e têm seguidores. O homem que segue a outro, seja o maior dos santos ou qualquer pregador de esquina, é essencialmente irreligioso. Percebo o que quereis dizer, Senhor, mas por que buscam o poder esses homens? Perguntou, mais sério. Por que um homem busca o poder, exercer poder sobre um ou sobre milhares, proporciona um intenso prazer de domínio? Não é exato? É um grato prazer para uma pessoa sentir sua própria importância, achar-se em posição que lhe confere autoridade. É verdade, sei-o muito bem. Tenho esse agradável sentimento de ser autoridade quando me consultam a respeito de assuntos legais ou políticos. Por que buscamos e procuramos manter esse excitante senso de poder? Ele surge tão espontaneamente que parece ser-nos inato. Uma explicação dessas impossibilita o prosseguimento e aprofundamento da investigação, não achais? Se desejais encontrar a verdade a respeito desse assunto, não deveis satisfazer-vos com explicações, por mais plausíveis e mais gratas que sejam. Porque desejamos ser líderes. Para nos sentirmos importantes, é-nos necessário reconhecimento de nossa importância. Se, como tais, não somos reconhecidos, a importância nada significa. O reconhecimento é parte do processo inerente à liderança. Não só o líder adquire importância, mas também o seguidor. Declarando-se ligado a tal ou tal movimento, liderado por fulano de tal, o seguidor se torna pessoa importante. Não é exato isso? Parece-me que sim. Tal como sucede ao seguidor, sucede ao líder. Interiormente insuficientes, vazios, tratamos de preencher esse vazio com um sentimento de posse, de poder, posição, ou com conhecimentos, ideologias satisfatórias, etc. Enchemo-lo com os produtos da mente. Esse processo de encher, fugir, vir a ser, consciente ou inconsciente, é a rede do eu, o ego, o eu, a entidade que se identificou com uma ideologia ou reforma ou determinado padrão de ação. Nesse processo de vir a ser, que é autopreenchimento, está sempre projetada a sombra da frustração. Enquanto não se compreender profundamente esse fato, libertando-se assim a mente do ato de autopreenchimento, existirá sempre esse mal que é o poder, com diferentes rótulos de respeitabilidade. Se permitis perguntar, quando há muitos anos vos recusastes a continuar como chefe de uma organização religiosa, tinhais pensado tudo isso? Éreis então muito jovem, e como fostes capaz de tal? A pessoa tem uma intuição, um vago sentimento do que é correto, e atua sem pensar nas consequências. Mais tarde vem a explicação racional, e porque o ato é verdadeiro, as razões serão adequadas e verdadeiras. Mas isso é também outro assunto. Estávamos falando sobre o mecanismo interno dos líderes e seguidores. O homem que busca o poder ou aceita o poder, em qualquer forma que seja, é fundamentalmente irreligioso. Ele pode buscar o poder pela prática da austeridade, da disciplina e abnegação, a que se chama virtude, ou pela interpretação dos livros sagrados. Mas esse homem não conhece o imenso significado daquilo que se pode chamar religião. Que é então religião?
Percebo agora claramente que a política não pode ser espiritualizada, mas que tem um claro significado no seu lugar próprio, que abrange o mundo da reforma. E, em relação a esse mundo, continuo entusiasmado, mas sou, por natureza, religioso, e desejo saber de vós o que significa religião. Não podeis sabê-lo por intermédio de outro, mas que significa para vós religião? Fui educado no hinduísmo, e o que ele ensina aceito-o como religião. É o que faz também o cristão, o budista, o maometano. Cada um aceita como religião o padrão de crença, dogma, ritual em que por acaso foi educado. Aceitação implica escolha, pois não? E há escolha em matéria de religião? Quando digo que aceito o que ensina a religião a que pertenço, quero dizer que satisfaz minha razão. Há algo errado nisso? Não é questão de certo ou errado, mas procuremos compreender o de que estamos falando. De pequenino, um indivíduo é influenciado pelos pais e pela sociedade para pensar de acordo com um certo padrão de crenças e dogmas. Mais tarde poderá revoltar-se contra tudo isso e adotar outro padrão de religião. Mas, revoltado ou não, sua razão se baseia no desejo de segurança, de estar espiritualmente bem abrigado, e desse desejo depende sua escolha. Considerando bem, a razão ou pensamento é também produto de condicionamento, tendência, preconceito, medo consciente ou inconsciente, etc. Por mais lógico e eficiente que seja o nosso raciocinar, ele não nos leva além da esfera da mente. Para que possa surgir o que se encontra além de sua esfera, a mente precisa estar totalmente tranquila. Mas sois contra a razão? Perguntou. Aqui também a questão é de compreensão, e não de ser pró ou contra alguma coisa. Ainda que a pessoa tenha a capacidade de pensar num problema eficiente e cabalmente, seu pensamento é sempre limitado. A razão é incapaz de ultrapassar um certo limite. O pensamento jamais pode ser livre, porquanto todo pensar é reação da memória. Sem memória, não há pensamento. A memória, ou conhecimento, é mecânica, enraizada que está no passado, sempre pertence ao passado. Toda investigação, todo arrazoado ou desarrazoado, parte do conhecimento do que foi. Como não é livre, o pensamento não pode ir longe. Sempre se move dentro dos limites de seu próprio condicionamento, de seus conhecimentos e experiência. Cada experiência nova é interpretada em conformidade com o passado, que é tradição, estado condicionado. O pensamento, pois, não é o meio para a compreensão da realidade. Se não podemos fazer uso de nossa mente, que possibilidade temos de descobrir o que é religião? No próprio processo de fazer uso da mente, de pensar com clareza, raciocinar crítica e sadiamente, uma pessoa descobre por si mesma as limitações do pensamento. O pensamento, que é a reação da mente nas relações humanas, está ligado aos interesses do eu, vinculado pela ambição, a inveja, a ânsia de posse, o medo, etc. Só ao libertar-se da servidão a que a sujeita o eu, a mente é livre. A compreensão dessa servidão é autoconhecimento. Ainda não dissestes o que é religião. Para mim, religião sempre foi crença em Deus e todo o respectivo complexo de dogmas, rituais, tradições e ideais. A crença não é o caminho da realidade. Crença e não crença são consequência de influência, pressão, e a mente sujeita à pressão, declarada ou oculta, nunca voará na direção certa.
A mente precisa estar libertada da influência, das compulsões e impulsos interiores, para estar só, desembaraçada do passado. Só então poderá surgir o estado atemporal. Não há caminho para lá. Religião não é questão de dogma, ortodoxia e ritual. Não é crença organizada. A crença organizada mata o amor e a afeição. Religião é o sentimento do sagrado, da compaixão, do amor. Temos de abandonar crenças, ideais, o templo, tudo aquilo em que crescemos. Isso seria dificílimo. Faz medo estar só. Essa coisa é realmente possível? É possível, tão logo percebamos sua urgente necessidade, mas a isso não podeis ser compelido. Tendes de vê-lo por vós mesmo. Crenças e dogmas têm muito pouco valor. São, de fato, ativamente nocivas, porquanto separam o homem do homem e geram animosidade. O que importa é que a mente se liberte da inveja, da ambição, do desejo de poder, porque estas coisas destroem a compaixão. Amar, ser compassivo, isso procede do real. Muito profundamente, o que dizeis tem a ressonância da verdade. Em geral, vivemos tanto na superfície, somos tão imaturos e sujeitos a influências, que a coisa real nos escapa, e queremos reformar o mundo. Eu devo começar em mim mesmo, purificar meu coração e não me deixar arrastar pela ideia de reformar outrem. Senhor, espero me permitais voltar.